Olá, pessoal. Vamos iniciar nosso capítulo 8 aí, né? Então, reforça a importância de uma boa leitura nele. Dá uma olhada nos exemplos resolvidos aí. E vamos à solução das questões, né? Vamos trabalhar aí da questão 71 à questão 80. Então, a questão 71, ela diz o seguinte, ó. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, pessoal, é uma questão de progressão aritmética, porque o aumento se mantém padrão, né? Existe um crescimento padrão. Esse aumento padrão no material, se vocês realmente leram aí, é o que a gente chama de razão. Vamos fazer aqui pela lógica a questão e depois a gente faz utilizando as fórmulas de PA. Então, ó, eu tô aqui em janeiro, certo? Deixa eu ver se aparece aqui porque demorou um pouquinho. Pronto. Tô aqui em janeiro. Venderam aí, ó, 33 mil passagens, certo? Esse é o primeiro mês. Aí foi para fevereiro, né? Houve um aumento aí de algumas passagens, né? Que passou a ser, ó, 34.500, certo? Já em março, esse número foi para 36 mil, certo? Aí a questão diz, ó, esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Então vamos ver que padrão é esse. Vamos ver quanto aumentou daqui para cá. Se vocês observarem bem, aumenta 1.500, certo? E daqui para cá, ó, também aumentou 1.500. Então, esse padrão, de acordo com a questão, vai servir para os meses subsequentes. Então, eu botei 3.600 aqui, 33 mil, certo? 36 mil, aliás. Então, vamos fazer aí o próximo mês, que é abril, certo? Eu vou somar aqui, ó, 1.500, certo? Quando eu somar 1.500, vai para 37.500. Beleza? Depois de abril vem maio. Opa, deixa eu botar de preto aqui para manter o padrão. Veio o mês de maio. Depois vem junho, né? Para escrever logo todos aqui, ó. Junho. E por fim o mês que ele quer, julho. Certo? Então, como vai sempre aumentar 1.500, eu posso até já deixar prontinho aqui embaixo, ó, esses aumentos, né? Ó, 1.500, 1.500 e 1.500. E vou fazer a soma agora. Então, 37.500 mais 1.500 dá 39 mil. 39 mil mais 1.500 dá 40.500. E por fim, 40.500 mais 1.500, 42 mil. Resolvemos aí usando só lógica, né? Só somar. Então, letra D. Mas, se eu quisesse resolver pela fórmula, vamos lá. Ó. Se vocês observarem, meu primeiro termo foi 33 mil. Eu vou chamar ele de A1. Né? O A é o termo, esse 1 significa a posição que ele ocupa. Ele está ocupando a primeira posição. O segundo aqui, ó, é o fevereiro, é o A2, março A3, abril A4, maio A5, junho é o nosso A6 e julho é o nosso último termo. Normalmente a gente chama de AN quando não sabe a posição que ele ocupa. No caso aqui, ele ocupa a sétima posição. A fórmula que a gente usa na PA é a seguinte, ó, é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Pessoal, o AN aqui, no caso, que é a questão que a gente procura, é o sétimo termo. Então, eu estou procurando ó, o A7, certo? Vai ser igual a 1, no caso, 33 mil. Então, no lugar de A1, eu coloco 33 mil, certo? Mais N menos 1. N é a quantidade de termos. Então, 7 menos 1 vezes a razão. A razão é aquele número que se mantém ali aumentando sempre. Então, 1.500, certo? Então, nessa nossa questão aí, ó, o nosso sétimo termo é 33 mil, certo? Mas, observe que, parênteses, a gente resolve primeiro na expressão numérica, né? 7 menos 1 dá 6.
6 vezes 1.500, 9.000. Então, eu fiquei com 33.000 mais 9.000. Então, o nosso A7 é igual a 42.000. Fizemos aí a questão de dois modos aí diferentes, né? É importante saber essa lógica, que foi resolvido pela primeira vez, mas eu acho mais importante ainda saber resolver por PA, porque ele podia ter pedido um mês bem distante, que não daria para escrever, por exemplo, numa prova de Enem, todos esses meses, né? Então, utilizando a fórmula, sairia mais rápido. Então, vamos aí para a nossa questão 72. Fechar 71, projetar 72 e diz o seguinte: ó, Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Então tem tipo uma pirâmide aqui, ó, né? Ele começa com 1, depois vai descendo, ó, 2, 3, 4. Aí desce um degrau aqui, ó, e começa do 1 de novo. 1, 2, 3, do lado esquerdo e do lado direito. E vai fazendo, formando essa pirâmide aí, esse triângulo, né? E diz assim, ó, ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Pessoal, antes de resolver por progressão aritmética, eu vou resolver por lógica também, para a gente se acostumando. Linha, lembrando que é na horizontal. Então, esse 1 que está aqui em cima é a minha primeira linha. Então, eu vou botar assim, ó, a linha 1, a soma dele é 1. Então, é o próprio 1, certo? A linha 2, a soma vai ser 1. Vou pegar a setinha aqui para ver melhor. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, a soma dá 4. Então, L2 igual a 4, certo? A linha 3 vai ser o seguinte, ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Então, a linha 3 é igual a 9. A linha 4, pessoal. Linha 4, ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, mais 2, 15, mais 1, 16. Então, a linha 4 é igual a 16. Olha que interessante. Se vocês observarem, esse 1 aqui é a mesma coisa, deixa eu pegar a cor verde, é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Esse 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Esse 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Ou seja, é sempre o número da linha ao quadrado. Então, se eu quero a soma da linha 9, vou fazer aqui, pegar a cor preta, ó, a linha 9, se a gente tivesse continuado isso aqui, ia ser 9 ao quadrado, que é igual a 81. Então, a resposta é 81, certo? Eu posso já marcar aqui, ó, D é 81. Mas como resolver essa questão utilizando aí progressão aritmética? Vamos listar esses termos aí, essas linhas aqui embaixo. Vamos pensar assim. Primeira soma deu 1. A segunda soma deu 4. A terceira soma deu 9. A quarta deu 16. Observe que o número que está aumentando aqui, não, essa lista de números não é uma progressão aritmética porque não aumenta sempre o mesmo valor. Mas se a gente for pensar só no aumento aqui, ó, do 1 para o 4, aumentou 3. Do 4 para o 5, aumentou... do 4 para o 9, aliás, aumentou 5. Do 9 para o 16, aumentou aí, ó, 7. Então, observe que isso aqui é uma PA, o que está aqui embaixo, ó. Do 3 para o 5, aumenta 2 unidades. Do 5 para o 7, aumenta 2. Então, aumenta sempre um padrão, ó. O próximo número que eu ia aumentar seria 9 unidades, certo? Que aumenta 2. Depois, 11, né? Por quê? Porque aumenta 2. A gente percebeu esse padrão. Então, essa parte que eu fiz de verde, eu vou até circular, ó. Essa parte que eu fiz de verde aqui, ó, é uma progressão aritmética.
E eu quero justamente essa soma. Só que não é só até o 11, ele continua. Né? Ele continua, vai até a linha 9. Então eu posso pensar nessa soma assim, eu posso pensar assim, ó. 1, que é o primeiro termo, né? O primeiro é 1. Então, 1 mais 3 mais 5 mais até chegar o último termo, que eu não sei quem é, mas eu sei que ele é o nono termo. Então eu vou chamar ele de A9, que ocupa a nona posição, é a soma da linha 9. Certo? Então, se a gente continuar aí, para descobrir qual é essa soma aí, eu preciso saber quem é esse nono termo. Então, de acordo com a questão anterior, a gente viu o seguinte, eu vou subir um pouco a tela aqui. Ó. A gente sabe que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão, lembrando, é o que aumenta. No caso aqui está aumentando 2. Ó. Sempre está aumentando 2. Então, vai dar ó, A9, que é o que eu procuro, é igual a 1, primeiro termo, que é 1, ó. Eu estou nessa PA aqui, certo? Então, 1 mais o N, eu sei que eu estou procurando a 9, então 9 menos 1. Tem 9 termos. A razão é 2. Então, um 2 aqui. Então, o nosso A9 aí é igual a 1 mais... Pessoal, 9 menos 1, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é A9 é igual, ó, 1 mais 16, 17. Então, eu quero somar 1 mais 3 mais 5 mais 17. Ó, o A9 é 17, certo? A soma da PA, pessoal, tem uma fórmula. A soma da PA ela é o seguinte, ó, ela é o primeiro termo, A1, mais o último termo, que a gente chama de AN, certo? Vezes N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Essa fórmula sempre vai valer para progressão aritmética, certo? Nesse nosso caso aí, nesse nosso problema, ó, a soma dos 9 números, né? O N é 9, vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, mais o A9, né? Que é o último termo, que é 17, certo? Vou fechar parênteses aqui, ó. Multiplicado pela quantidade de termos, que é 9, dividido por 2. Pessoal, 1 mais 17 dá 18, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 18 vezes 9 dividido por 2. Vou pegar a cor verde aqui, ó, 18 dividido por 2 dá 9, então ficamos com 9 vezes 9, né? Então, a soma dos 9 números aí, ó, é 81. Fizemos também por progressão aritmética. Questãozinha bem interessante, né? Finalizamos aí a questão número 72. Vamos para a nossa questão 73. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui. Questão 73 diz o seguinte: ó, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora aponta para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período. De acordo com essa projeção, né? Aí tem aqui, ó, o ano 2012, 13, 14, 15 e os valores aí em toneladas dessa produção, né? Aí diz assim, ó, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será, pessoal, quando eu digo total, será a soma disso tudo aqui. Só que até 2021, então eu tenho que saber aqui, ó, quanto foi em 2021. Beleza? Então, se eu considerar o A12 sendo nosso A1, o 2013 sendo nosso A2, o 2014 sendo nosso A3, 2015 sendo nosso A4, o 2021 vai ser o nosso A10, certo? Porque eu estou saindo de 2012 a 2021. Se a gente for contar no dedo direitinho, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, dá 10 anos. Então, se eu continuar nessa projeção, eu quero saber qual vai ser o número de toneladas em 2021. Mas, Jorge, como é que você sabe que é uma progressão aritmética?
Vamos pensar aqui, ó. Era 50,25, aí foi para 51,50. Se vocês pensarem bem, aumentou 1,25 toneladas, certo? Se eu somar 1,25 a 50,25, vai dar isso aí, certo? Ele somou esse valor. Aí, novamente, ele pegou 51,50 e deu 52,75, ou seja, ele somou 1,25 e fez isso novamente, certo? Somou 1,25. Observe se eu somar 52,75 mais 1,25 dá 54. Então, está sempre somando o mesmo valor. Então, é uma progressão aritmética. De acordo com o que a gente já viu, a gente sabe o seguinte, que a n, né, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Então, o n aí, de acordo com o que a gente viu, tem 10 números, né? Então, eu estou procurando o meu A10, certo? Que vai ser o ano de 2021. Então, vai ser o A1, nesse caso, 50,25, né? Que é a quantidade de toneladas produzida em 2012, mais N tem 10 termos, então 10 menos 1, vezes a razão, que é 1,25, certo? Então, o nosso A10 aí, ó, vai ser 50,25 mais, pessoal, 10 menos 1 é 9. 9 vezes 1,25, certo? Então, vai ficar, ó, A10 igual 50,25 mais, se eu multiplicar 9 vezes 1,5, eu fiz essa conta aqui, vai dar 11,25. 11,25. Quando eu fizer essa soma aí, vamos descobrir que o A10, vou botar aqui embaixo, ó, A10 vai ser igual, eu vou pegar 50,25 mais 11,25, vai dar 61,50, certo? Então, nesse ano de 2021, é 61,50. Só que ele quer a soma de todos esses anos. Eu não preciso saber o de 2016, 17, 18 para fazer essa soma, não. Como na questão anterior, a gente viu o seguinte, ó, a soma dos números aí é igual ao primeiro termo, que é a 1, mais o último, que é a n, isso dentro de parênteses, ó, vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, a soma aí, ó, eu preciso do primeiro, que é 50,25, então vou notar aqui, ó, 50,25, mais o último, que é o AN, nesse caso é o A10, né? 61,50, então mais 61,50, fecho parênteses, vezes o N, nesse caso aqui tem 10 termos, então vezes 10, isso tudo sendo dividido por 2. Pessoal, se eu resolver o que está dentro do parênteses, eu fiz as contas aqui, vai dar 111,75. Então, 111,75 vezes, eu posso dividir, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vezes 5. Fazendo essa multiplicação aí, vai dar 558,75. Então, tá aqui nossa resposta, 558,75. Gabarito aí, ó, letra D de dado, certo? Questão boa, bem interessante aí, né? Então, encerramos aqui a 73. Vamos então aí para a 74. Na 74, ele diz assim, ó: um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira: no primeiro dia, pedalará 60 quilômetros. No segundo, a mesma distância dos primeiros mais R. Então, vamos notar isso aqui para não se atrapalhar. Nossa primeira caminhada, eu vou chamar de A1, que é o primeiro dia, foi 60 quilômetros, certo? No segundo dia, vai ser os mesmos 60, ó, vou botar aqui, ó, cadê? No segundo dia, a mesma distância do primeiro, mais R quilômetros. Ele não disse quem é esse R. Então, eu vou botar 60 mais R, certo?
Aí vamos lá, ó. No terceiro dia, a mesma distância do segundo mais R novamente. Então, no terceiro dia, ó, vai ser a do segundo, que é 60 mais R novamente. Então, vai dar 2 R's. Então, vai ser 60 mais 2R, né? É o anterior mais R, vai dar 2R. Aí, continuando a leitura, ele diz assim, ó, e assim sucessivamente. Ou seja, se eu quisesse saber o A4, ia dar 60 mais 3R. O A5, 60 mais 4R, e assim por diante. Aí ele diz assim, ó, sempre e assim sucessivamente, né? Sempre pedalando a mesma distância do dia anterior, mais R quilômetros. No último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros, completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. Pessoal, o último dia, eu não sei quem é, mas eu sei que é o AN, né? Esse aqui ele nos disse que dava 180 quilômetros, certo? Só que quem é a AN? Vamos lá, vamos relembrar da fórmula da PA. A N, eu sei que é uma PA porque está aumentando sempre R, né? A fórmula aí, ó, é o A1 mais N menos 1 dentro de parênteses, ó, certo? Vezes a razão. Então, eu posso concluir o seguinte, ó. O AN, ele me deu 180. A gente tá aqui, ó, tava no texto. Então, eu posso dizer que 180, para ficar melhor, eu vou botar esse 180 do outro lado, certo? Então, ao invés de escrever a fórmula assim, ó, AN igual a isso, eu vou botar esse igual a AN, para ficar melhor na escrita, certo? Igual, ó, a N, certo? É a mesma coisa, só fiz inverter aí. Então, eu posso escrever assim, ó, o A1, 60, certo? Mais N menos 1, eu não sei quem é N. Só que esse R aí, ele pode multiplicar os dois valores. Eu também não sei quem é R. Então, vou multiplicar R vezes N, certo? Ele falou no último dia, eu não sei que dia é esse. Então, N vezes R dá NR. Deixa eu ver se eu mudei a cor. Mudei não. Deixa eu voltar aqui e botar preto. Então, eu posso escrever N vezes R dá NR. Menos 1 vezes R dá menos R. Isso aqui é igual 180, né? Como assim, George, 180? Tá aqui, ó. A N é igual a 180. Esse 60 vai para lá negativo, então eu vou ficar com isso aqui, ó. N vezes R menos R igual 180, né? Menos 60, que ele passa negativo. Então eu sei o seguinte, ó. Eu vou até deixar assim, ó. NR menos R igual a 120. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou circular isso aqui, que é a informação importante. A outra informação importante é a soma que ele deu, ó, completando o treinamento. Deixa eu pegar a setinha, ó. Completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar o verde. Isso aqui, ó, é a soma de toda essa andada dele, certo? A soma a gente sabe como é que se calcula, né? A soma a gente sabe que é o seguinte, ó. A soma dos números é igual o primeiro termo, no caso A1, mais AN, certo? Isso aqui vezes a quantidade, que é N, dividido por 2, certo? Aí essa soma, pessoal, ele nos deu 1.500. Como eu quero a soma, como ele nos deu a soma, eu vou botar esse SN do outro lado. Igual eu fiz com a questão anterior, certo? Paguei e vou colocar desse lado, que dá a mesma coisa, não tem problema. Então agora eu vou resolver substituindo os valores. A1 eu sei que é 60, então eu posso escrever assim, ó, 60 no lugar de A1, mais o AN eu também sei quem é, ó, é 180. Então mais 180 vezes o N, que eu não sei quem é, dividido, ó, por 2. Isso aqui dá a soma, que a questão me deu, 1.560, certo? Esse 2 vai passar dividindo. E aqui em cima dá quanto, pessoal? 60 mais 180, 240, certo? Ó, nessa aqui, ó, dentro do parênteses dá 240 vezes N. Então, eu posso escrever assim, ó, 240 N igual, ó, o 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, 2 vezes 1.560.
1.560. Vou subir um pouquinho a tela, certo? E vou escrever assim, ó. N igual 2 vezes 1.560 dá 3.120, né? 3.120. Perfeito? E o 240 passa dividindo. Então, 240. Posso cortar, ó, esse zero aqui com esse zero. Fiquei com 312 dividido por 24. Pessoal, vocês podem fazer direto ou podem ir simplificando, né? Vai simplificando que vai dando certo. Eu vou botar logo essa resposta aqui. Peraí, que eu já fiz. Né? Deixa eu pegar o preto. N igual 312 dividido por 24. Eu guardei aqui. Deixa eu ver. Vai dar 13, certo? Então, 312 dividido por 24 dá 13. Então, o N eu descobri que é 13. Sabendo o valor de N, aí eu venho e substituo ali, ó, onde eu já tinha outra expressão que tem um N lá dentro. Então, no lugar do N, eu vou usar 13, ó. Vou continuar assim, ó. 13 vezes R dá 13R. Menos R igual a 120. 13R menos R é 13R menos 1R. Vai dar 12R. Certo? Igual a 120. Pessoal, o 12 passa dividindo. R é igual a 120 dividido por 12. A razão aí, o que ele está aumentando é 10. Observe que essa questão tem tanto 13 para marcar, como 10. 13 e 10. Ó. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. Ó. A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia, né? Pedalar a mais a cada dia, em quilômetros pessoal, é o R que ele está procurando. Então, é o 10, certo? Cuidado que tinha o 13 para marcar. Então, questão bem interessante aí, ó. Letra C, nossa resposta. Perfeito? Questão 74 resolvida. Vamos a 75. Opa, peraí. 75. Vamos lá. Ó, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Então, se eu tenho 2 jogadores, um joga contra o outro, vai ter uma partida, né? Se eu tenho 3 jogadores, pessoal, então se for A, B e C, ó, o A joga com B, o B joga com C e o A joga com C. Dá 3 jogos, né? Se tiver 4, vai dar 6. Se tiver 5 jogadores, vai dar 10 e assim sucessivamente. Aí ele diz assim, ó, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Pessoal, eu vou fazer primeiro por lógica e depois faço por progressão aritmética, porque eu acho interessante vocês aprenderem por progressão aritmética. Por que é interessante progressão aritmética? Nessa questão ele está pedindo o oitavo. Está pertinho, dá para fazer por lógica. Mas se ele tivesse pedindo, se tivesse 50 jogadores. Aí imagine se alimentar essa tabela, né, numa prova assim, com pouco espaço. Então, essa questão aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer logo por lógica. Se eu aumentasse mais um quadro aqui. Deixa eu aumentar um quadro aqui, ó. Aqui seria o 8, vou botar de verde, certo? Aqui seria com 8 jogadores. Falta preencher esse espaço. Mas observa o seguinte, ó. Esse 3 é 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3. Esse 6 é 3 mais 3, ó, dá 6. Esse 10 é 6 mais 4, 10. Esse 15 é 10 mais 5. Esse 21 é 15 mais 6, certo? Então, o número que vai ficar aqui, ó, é 7 mais 21. Se tivesse 8 jogadores, dariam 28 partidas. Isso aqui já está resolvido. Não, Jorge, não gostei. Eu queria saber por progressão aritmética. Então, se vocês observarem, olha aqui, ó. Do 1 para o 3, aumentou 2. Do 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 10, aumentou 4.
Do 10 para o 15, aumentou 5. Do 15 para o 21, aumentou 6. Do 21 para o próximo, vamos supor que eu não sei que é 28, mas eu sei que o aumento vai ser 7. Certo? Então, ó, começou com 1. Certo? 1 mais 2, 3. Isso aqui é sempre a soma de uma PA. Ó. Se eu pegar ó, 1 mais 2 mais 3, dá 6. Então, o número que vai ficar aqui, ó, que eu não sei que é 28, por exemplo, vai ser a soma de uma PA. Certo? E essa PA é quem? Ó? Essa progressão aritmética aí, de acordo com o que a gente trabalhou aí, ó, é 1, depois 2, deixa eu colocar dentro de parênteses, certo? Ó, 1, depois 2, depois 3, eu estou só pegando esses números aqui, ó. 1, deixa eu pegar a setinha que vê melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma progressão que vai aumentando de 1 em 1. A razão é 4, ó. 1, ó, a razão é 1, né? 5, 6 e 7, ó. Vai até o 7 essa PA. Ah, Josh, se tivesse mais números aí, 8, 9 e assim por diante. Então, a progressão aritmética aí que começa no 1 e vai aumentando de 1 em 1. Eu quero a soma desses primeiros aí. Eu quero a soma dos 7 primeiros, certo? Ah, Jorge, não é 8 jogador, não é a soma dos 8, não? Não. Ó, a gente começa com 2 jogadores. Do 2 ao 8 tem 7 termos. Se a gente for contar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e aqui é o sétimo termo, A7, certo? Então eu quero a soma dos 7 primeiros. Isso aqui é quem, ó? É meu primeiro termo, A1, mais o sétimo termo, A7, vezes a quantidade, vezes o N, que nesse caso é 7, dividido por 2, certo? Eu quero isso aqui. De acordo com minha PA que eu formei, vou fazer aqui embaixo, ó, a soma dos 7 números aí. O primeiro termo, ó, o A1 é 1. Então, vai ser 1 mais o último termo, que é esse A7 aqui, ó, que é o próprio 7. Fecho parênteses. Vezes a quantidade, que é 7, vezes o N, dividido por 2. Pessoal, 1 mais 7 é 8. Então, eu tenho 8 vezes 7 dividido por 2. Eu vou pegar a cor verde aqui, ó. Posso dividir 8 por 2, que dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, resolvemos aí a questão, ó, usando progressão aritmética. Primeiro foi a lógica e agora a progressão, né? Questão bem interessante. Com progressão, a gente conseguia determinar aí para 50 jogadores, para 100 e assim por diante. Tá bom? Se fosse 50, aqui no lugar do 7 ia ser um 50, ó. Aí ficava 1 mais 50 vezes 7 dividido por 2 e assim por diante. Beleza? E agora vamos para a questão 76. Vou projetar aqui e beber um caroço d'água, só um minuto. Olha, questão 76. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formada por palitos, segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, segundo essa mesma regra, aliás, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Pessoal, pegar a cor aqui, só um minuto. Vou considerar isso aqui, ó, sendo meu A1, só que ele disse que é as figuras, observe que está um pouquinho separado, ó. Essa aqui seria a minha primeira figura, essa aqui seria a minha segunda, certo? Então aqui é o A2, aqui seria o A3, certo? Ele quer, ó, construir o 10º termo, então ele está procurando o A10. Eu não sei quantos palitos teriam aqui. Se a gente for contar os palitos do A1, ó, A1, 1, 2, 3 palitos. Então aqui, ó, 3 palitos. Se a gente for contar os palitos do A2, vamos lá, ó. Tem os mesmos 3 para construir o primeiro triângulo, mais 3 aqui, mais 1 lá em cima. Então tem 7 palitos. Observe que eu aumentei 4 palitos, certo? Então, ó, 7 palitos. A figura A3 tem os mesmos palitos que a anterior, construindo essa parte aqui, ó.
e aumentou 4 palitos. Se a gente for contar, ó, 3 mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8, mais 3, 11. Então, aqui, ó, 11 palitos. Se vocês observarem, ó, aumentou 4, aumentou 4. Então, eu já percebo que a próxima figura vai aumentar 4. Em nenhum momento da questão diz que é uma progressão aritmética, mas diz assim, ó, continuando a sequência, segundo a mesma regra, ou seja, a regra é aumentar 4, 4. Então, a gente consegue determinar que isso é uma progressão aritmética. Como ele quer o 10º termo, vamos lembrar da fórmula aí, ó. A gente sabe o seguinte, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Nesse caso, meu n aí é 10, então ele está procurando o 10º termo, A10. O A1 ele deu, ó, é 3. Então, 3 mais n, como ele quer o 10º termo, n é 10. 10 menos 1 vezes a razão. A razão é aquele número que aumenta, então é 4. Certo? Então, A10 vai ser igual a 3 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 4. A10 é igual a 3 mais 9 vezes 4, 36. Né? O nosso A10, concluindo aí, ó, é igual a 3 mais 36, 39 palitos. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Ó. Questão boa, né? O Enem trabalha com as questões bem interessantes. A gente nem suspeita que seria uma questão aí de progressão aritmética. Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, 77. Vou apagar aqui a 76. 77 diz assim, ó. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7. Observe que é uma PA aqui, ó, vai aumentando de 2 em 2. Ó. Do 1 para o 3 aumenta 2, do 3 para o 5 aumenta 2, do 5 para o 7 aumenta 2. E assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Né? Pedro trabalhou na parte elétrica, lembrando, João é na hidráulica e Pedro na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares, certo? Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar, então no último andar os dois trabalharam juntos. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório que o número de andares do edifício, né, informou, aliás, o número de andares, certo? O mestre de obra colocou lá a quantidade de andares. Aí diz assim, ó, sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente, isso aqui é importante, ó, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétrica por João e Pedro. Então, tem alguns andares que os dois trabalharam naquele mesmo andar, né? Como, por exemplo, no último andar, que eu não sei que andar é esse. Aí a questão diz, qual é o número de andares desse edifício? Pessoal, João, vou representar por J, ele fez, ó, reparo, no 1, no 3, no 5, no 7, né? E continuou isso aqui, aumentando de 2 em 2. Já o Pedro, vou botar um abaixo do outro, ó, fez aqui no 1, mas já pulou para o 4. O 4 está entre 3 e 5, ó, pulou para cá. Ele pula de 3 em 3. Aí pula 3 novamente, fez no 7. Observe que aqui ele já fez, os dois já trabalhando em 2 andares iguais, ó, no primeiro e no 7º. Mas observe que o salto aqui, ó, foi de 6 unidades. Então a razão vai ser 6? Sim, George. Por quê? João, ele trabalha nos múltiplos de 2. Né? Nos múltiplos de 2, não. Ele trabalha no 1, no 3, ou seja, ele aumenta de 2 em 2. Né? A razão do João, peraí, eu vou até botar assim para ficar melhor. A razão de João é 2. E a razão de Pedro é 3. Certo? A razão de Pedro é 3. Então, se um aumenta de 3 em 3 e outro de 2 em 2, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, né, de 3 e 2, é o 6. O MMC de 3 e 2, eu vou botar assim, ó. MMC de 3
e 2 é igual a 6. Então, a cada 6 andares, eles vão se encontrar. Então, eu consigo formar uma PA. A minha PA vai ser essa aqui, ó. O A1 é o primeiro andar. O A2 é o próximo andar que eles fizeram junto, que é o andar 7. O A3, se eu estivesse procurando ele, seria 7 mais 6, seria no 13º, certo? Observe que João vai do 7º, 9º, né? 11º e 13º. E o Pedro também vai para lá, que aumenta de 3 em 3. Do 7 ele pula para o 10, do 10 ele pula para o 13, certo? Então eles andam nesses andares. A questão quer saber quantos andares tem, mas diz que eles trabalharam em 20 andares juntos. Então o meu AN aí, ó, na verdade é o meu A20. Eu quero saber quanto é o A20, certo? Vou subir um pouquinho a tela aqui e vamos fazer essas contas. Novamente, só para repetir a fórmula, ó, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? O N que eu estou procurando é o 20, então eu estou procurando, ó, a 20 igual a 1, que é o próprio 1, mais N eu sei que é 20 andares, então 20 menos 1, vezes a razão. Pessoal, a razão é o que aumenta. Vou até fazer de verde aqui, ó. Aumentou 6 e assim sucessivamente. Então, a razão é 6. Então, ó, a 20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19, vezes o 6. Multiplicamos primeiro, né? Essa continha aí, acho que eu fiz já ela aqui. Deixa eu ver. Vai dar 114. 16 vezes, ou 19 vezes 6, 114. Então, ó, a 20 é igual a 1 mais 114. 114 mais 1, 115. Então, o nosso A20 é igual a 115. Certo? Portanto, a alternativa correta, ó, letra D. Certo? É um prédio aí com 115 andares. Perfeito, questão boa também, né, pessoal? 77 finalizada. Vamos a 78. Deixa eu subir um pouco aqui. 78 é um pouco grande, não coube na tela toda, mas aí ao decorrer da leitura eu vou subindo a tela, certo? 78, pessoal, vai envolver transformação de tempo aí para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu ver aqui se a gravação tá tudo ok. Tá, até aqui, até agora sim. Vai dizer o seguinte, ó. Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e distância entre postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois pontos de verificação consecutivos seja sempre esse tempo aí, ó. Seja sempre, deixa eu pegar o verde, que eu acho que destaca mais. Seja sempre 5 minutos, meu telefone. Deixa eu só desligar ele aqui, pessoal. Seja sempre 5 minutos e 15 segundos e que o corredor obteve os seguintes tempos nos quatro primeiros postos. Então tá aqui, ó, o tempo previsto 5 minutos e 15 segundos. Como o tempo sempre é de 5 minutos e 15, no segundo posto vai ser 10 minutos e 30. É somar aí, certo? No terceiro, soma de novo 5 e 15, dá 15 e 45. Só que o corredor, ele não obteve esse tempo. Ele obteve esse de baixo, ó, 5 minutos e 27 segundos. No segundo, 10 minutos e 54, ou seja, aumentou também 5 minutos e 27 segundos, certo? Depois aumentou novamente 5 minutos e 27 segundos, totalizando 16 minutos e 21 segundos. Então ele vai continuar sempre aumentando essa mesma quantidade. No último posto, né, a trajetória final prevista, o tempo previsto, era de 1 hora, 55 minutos e 30 segundos, certo? Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo que ele vinha fazendo, ó, aumentando 5 minutos e 27,
Seu tempo total de corrida será... Pessoal, para eu saber esse tempo total aí, eu tenho que saber que posto é esse, o último posto, qual é o número dele, né? A gente tem o primeiro, tem o A1, o A2, o A3 e assim por diante. Então eu preciso saber qual é esse último posto, qual é o N dele. Beleza? Eu vou saber calcular isso com a primeira informação, com o tempo previsto, ó, porque eu tenho o primeiro e tenho o último. E lembra que a fórmula, ó, vamos lá, a fórmula é a seguinte: a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então eu preciso do último, eu tenho 1 hora e 55 minutos, e preciso do primeiro, que eu também tenho 5 minutos e 15 segundos. Então com isso eu consigo definir quem é meu N, porque a razão eu tenho, a razão sempre está aumentando 5 minutos e 15 segundos. Só que a gente está trabalhando com horas e minutos. Eu tenho que transformar isso aí para uma mesma unidade, de preferência a menor, no caso segundos. Então, se a gente for calcular, eu vou subir a tela aqui um pouquinho. Se a gente for pegar o primeiro tempo, A1, ele é 5 minutos e 15 segundos. Se eu for transformar tudo para segundos, pessoal, 5 minutos, transformando em segundo, é 5 vezes 60. Aí eu vou ter que somar com esses 15 aqui, ó. Certo? 5 vezes 60 dá 300. Então, isso aqui dá 315 segundos. Certo? Eu vou botar um S aqui para indicar segundos. Esse aqui, ó, é o meu A1. Então, no lugar do A1 aqui, eu venho com 315. Mais N menos 1. E a razão, pessoal? A razão é o que aumenta, que também é 5 minutos e 5 minutos e 15 segundos, ou seja, também é 315. Certo? Só que eu não tenho o meu AN. Quer dizer, eu tenho, mas não está em segundo. Tá aqui, ó, 1 hora e 55 minutos então, e 30 segundos. Então, o meu AN, vou fazer aqui, ó. AN vai ser igual a 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. Deixa eu afastar isso aqui, ó. 30 segundos. Eu botei 36, 30 segundos. Eu vou transformar isso para segundos, certo? Então, 1 hora, para transformar em minutos, para ficar mais simples, eu multiplico por 60. Então, é 60 minutos. Mais 55 minutos, certo? Então, isso aqui em minutos, eu já tenho aí, ó, 65, dá 115 minutos. Eu já tenho 115 minutos mais 30 segundos, certo? Então, eu vou transformar esse 115 em segundos. Eu fiz essa conta aqui. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver. 115 vezes 60 dá 6.900. Então, isso aqui, pessoal, é 6.900, certo? Eu estou multiplicando aqui por 60 para transformar em segundos. Mais os 30. Então, vai dar 6.930 segundos, certo? Então, o nosso N é 6.930. Então, eu venho aqui no lugar dele, ó, 6.930. Agora eu tenho como resolver, né? Vai ficar, ó, 6.930 igual 315 mais, aí esse N, pessoal, multiplica aqui, ó, e multiplica aqui. Esse N não, esse 315. Então, vamos ficar com isso aqui, ó, 315 N menos 315, certo? 315 menos 315 é zero. Então, eu fiquei com isso aqui, ó. Eu vou trocar o lado esquerdo pelo direito, só para passar o 315 multiplicando, para você ficar melhor para vocês, ó. Eu fiquei com 315 N positivo de um lado e do outro, ó, 6.930. Então, o 315 vai passar dividindo, né? Vai ficar assim, ó, N igual 6.930 dividido por 315. Eu já fiz essa continha aqui, né? Dá para ir simplificando, quem quiser praticar matemática básica, mas vai dar 22, certo? Então, eu descobri que o N é 22.
mas ainda não é o que a questão está pedindo. Eu sei que a quantidade de postos, né, esse posto aqui, ó, é o 22º. Então, sabendo essa informação, eu tenho como calcular o tempo do competidor. Como assim, Jorge? Vamos lá. No tempo do competidor, o A1 dele, que é o primeiro termo, é 5 minutos e 27 segundos. 5 minutos e 27 segundos. Certo? Para transformar tudo em segundos, né, para ficar mais fácil de fazer a conta, o A1 eu posso dizer, ó, que aqui dá, eu multiplico por 60, né? 5 vezes 60 é 300. Então é 300 mais 27. Ou seja, o A1 é 327 segundos. Observe que ele sempre vai aumentar 5 minutos e 27 segundos. Então o R eu também já tenho, né? O R vai ser também 327 segundos, certo? Eu vou botar um S aqui para a gente saber que é segundos. Meu S parece mais um 5, né, pessoal? Deixa eu tentar botar aquele outro S. É mais ou menos assim, né? Segundos. Então, o que sabemos? Que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então, nesse caso, meu AN vai ser igual o A1, que eu sei quanto é que é 327, mais o N eu sei que é 22, então 22 menos 1, vezes a razão. A razão é o mesmo tempo, né? 327 segundos, 327. Lembrando que esse N aqui eu vou até apagar e já botar o 22, certo? Que eu quero o 22º, de acordo com a questão. Então, o meu A22 aí, deixa eu ajeitar esse A, ficou feio. Meu A22 vai ser 327 mais 22 menos 1 dá 21. 21 vezes 327. Essa conta eu já fiz para a gente não perder tempo. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui não, aqui não. Pessoal, dá 7.194. Esse 7.194 que eu falei já é a soma disso tudo, certo? Vai dar A22 igual, quando eu multiplicar aqui e somar com 327, vai dar 7.194. 7.194. Já a resposta total, certo? Em segundos. Eu multipliquei, depois somei com 327. Então aqui seria 7.194 segundos. Só que ele está em hora e em minutos. Então eu vou fazer essas contas. Eu não vou usar calculadora, eu vou usar a matemática básica mesmo, porque na calculadora os alunos têm dificuldade de transformar segundos em tempo. Então eu vou pegar a cor verde, vou afastar aqui, vou pegar, ó, 7.194 segundos. Para transformar em minutos, eu divido por 60, certo? Então vai dar 1 vezes 60 dá 60 aqui, ó. Faça a diferença, 71 menos 60 dá 11. 11 não dá para dividir por 60, mas eu posso baixar o 9. Observe que eu não posso botar um 2 aqui, porque se eu botar um 2 dá 120, passa. Então é 1 novamente. 1 vezes 60, 60. Então eu tenho 119 menos 60 dá 59. Baixa-se o 4. E aqui dá 9, né? 9 vezes 60 dá 540. Então aqui vai dar 540. Pessoal, 594 menos 540 dá 54. O que é que isso me diz? Vamos lá. Eu estou dividindo segundos por 60. Então a resposta, que é o quociente, é em minutos. Isso aqui é minutos. E esse resto que sobra é em segundos. Então eu já descobri isso aqui, ó, dá 119 minutos e 54 segundos. Só que lá está em horas. Então eu vou ter que dividir isso aqui, ó, por 60. Eu vou dividir por 60 para transformar em minutos. Então eu vou pegar, ó,
Outra conta aqui, deixa eu fazer de vermelho agora. Eu vou pegar 119, dividir por 60 para transformar em horas. Vai dar 1 vezes 60, 60. E vai ficar 119 menos 60, dá 59, certo? Então, isso aqui, que é o quociente, nossa resposta, isso aqui é em horas, certo? Deixa eu botar diferente aqui. Deixa eu fazer uma setinha assim, ó. Isso aqui é 1 hora, isso aqui, que é o restante, é em minutos. Então, esse tempo total aí é a mesma coisa que 1 hora, 59 minutos e 54 segundos. Questão bem enorme, né? Bem interessante, bem grande aí, né? Então, 1 hora, 59 e 54. Vamos lá. Letra C, ó. 1 hora, 59 minutos e 54 segundos. Finalizada 78, vamos a 79. Deixa eu subir um pouco a tela aqui. Questão um pouco grande, ó, não coube toda na tela, mas já já eu subo um pouquinho. Só um minuto para eu beber mais um caroço d'água aqui. Ó, o trabalho nas empresas de festas, isso aqui é a cadeira, certo? Vocês pegam essa zoadinha da cadeira balançando? Vamos lá. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Então, na primeira linha, tinha 1 estrela. Na segunda linha, tinha 2. Na terceira, tinha 3. Na quarta, tinha 4. Na quinta, tinha 5. Então, na 150, né? Teria 150 estrelas. Não vai dar para a gente desenhar aqui. Observe que isso é uma progressão. Está aumentando de 1 em 1 estrela. Certo? Está aumentando de 1 em 1. Então, esse aqui é meu A1. E esse aqui é meu A150. Meu último termo. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta. Funcionário 1 disse que tinha aproximadamente 200 estrelas, o 2 disse 6.000, o 3, 12.000, o 4, 22.500 e o 5, 22.800. Certo? Aí diz assim, ó, qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessárias? Então, ele quer a soma de tudo. Vou subir um pouco para ver aqui as respostas. Então, ele quer o funcionário que mais se aproximou. Não quer dizer que ele tenha acertado. Então, se ele quer a soma, vamos aí para a fórmula da soma, né? A fórmula da soma dos números é igual ao primeiro termo, mais o último, o AN, nesse caso o A150, vezes o N, a quantidade de termos, nesse caso 150, dividido por 2. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para a esquerda. A1 é 1 estrela, AN é 150 estrelas, vezes N, que é 150, dividido por 2. Certo? Vou fazer aqui embaixo, ó. Soma dos números vai ser, pessoal, 1 mais 150 dá 151. Certo? Vezes, aí eu posso cortar de verde aqui, ó, dividindo 150 por 2, dá 75. Então, vezes 75. Certo? Essa soma aí, pessoal, eu fiz aqui num rascunho, vai dar 11.325. Então, a quantidade correta é 11.325 estrelas. Nenhum acertou, mas tem um que é mais próximo. Se vocês observarem aqui nas opções, ó, 12.000 é o mais próximo. Certo? 12.000 aí é o funcionário 3. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão boa, bem interessante. Beleza? Agora vamos para a nossa última questão, questão número 80. Subir um pouco aqui a tela. Diz assim: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea,
que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Até que o último poste seja colocado a distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, pessoal, o primeiro poste, vou chamar o A1, ele é colocado a 80 metros da praça. O segundo poste é colocado a 100 metros. O terceiro é colocado a 120 metros. Então, observe que isso é uma PA, que a razão é 20, ó, aumenta de 20 e 20. A questão deixou isso claro aí no texto, certo? Eu não sei quantos postes tem, não sei, mas eu sei que o AN, que é o último, né, que o N eu não sei a quantidade. A questão deu também, ó, 1.380. Então, o último está a uma distância de 1.380. Sabendo a quantidade, basta fazer essa multiplicação, ó. N, que é a quantidade, vezes 8.000. Isso aqui dá o valor que, no caso, a prefeitura precisa, né? O valor máximo, que ele quer justamente o máximo, né? Se o poste fosse 7.000, ia dar um valor menor. Mas ele quer o máximo, ou seja, pegar a quantidade de poste vezes 8.000. Então, eu tenho que descobrir quem é N. Então, vamos à nossa conta. A gente sabe o seguinte, que a N, né, é igual a 1, aquela fórmula toda. Como eu já tenho a N, eu vou colocar o AN do lado direito da equação. Vou escrever assim, ó. Primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão é igual a N. Eu só troquei a posição aí da fórmula, certo? O que era direito virou esquerdo, o que é esquerdo virou direito. Então, o A1, 80 mais N menos 1 vezes 20 é igual a N, 1.380, certo? O 20 multiplica o N e multiplica o menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 80, deixa eu pegar aqui o preto. 80 mais 20N, 20 vezes menos 1, menos 20, igual 1.380. Esses números vão passar para lá trocando o sinal, né? Vou subir a tela aqui, ó. Vou deixar do lado esquerdo 20N igual 1.380. Esse 20 vai positivo, ó, mais 20. Esse 80 vem negativo, menos 80. Pessoal, 1.380 mais 20, 1.400. Menos 80, 1.320. Né? Ou 1.380 mais 20, 1.400. Né? Aqui dá 1.400. Menos 80, 1.320. Então, 1.320. Do lado esquerdo, o 20 está multiplicando. Então, ele passa, ó, dividindo. Posso cortar. Deixa eu pegar aqui. Posso cortar o 0 com o 0. Deixa eu botar outra cor. O 0 eu posso cortar com 0. E eu fiquei aí, ó, com 132 dividido por 2. Ou seja, pegar o preto, a quantidade de poste, que é o N, dá 66, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo, né? 66. Então, nossa resposta, 66 vezes 8.000. Isso aí dá o valor. Fazendo essa conta aqui, pessoal, vezes 8.000, né? Por ter 800. Vai dar 528.000, certo? 528.000. É bom vocês praticarem a matemática básica aí, certo? Para ver se dá isso mesmo, ou para praticar, né? Pode usar a calculadora também. Então, a resposta correta, ó, letra C de casa. Beleza? 528.000. Pessoal, encerramos aqui o capítulo de progressão aritmética, certo? Próximo capítulo aí, progressão geométrica. É um conteúdo bem parecido com esse. Vejo vocês aí no próximo capítulo. Beleza? Até mais.